E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam indo em busca da iluminação, elevando a vibração e a aura todos os dias e abraçando o desenvolvimento pessoal. Espero que vocês estejam conseguindo diariamente vencer a luta contra todos os malefícios e influências maléficas que os circundam. Tanto as influências externas, que são muitas, mas as internas também. Existem influências negativas que emanam de nós. Nossa natureza aqui nessa terra é dual, não esqueça disso. E a natureza do mundo aqui fora também é dual. Então terão sempre coisas boas e más influenciando a gente de fora e de dentro também. É a predominância da influência que você escolhe ser circundado que determinará o seu nível de progresso. Ou seja, se eu escolho estar em ambientes e me colocar em situações com seres, pessoas, indivíduos de vibração elevada, entende? E contextos, circunstâncias de vibração elevada, isso vai me impactar profundamente de forma elevada. E se eu também escolho dar luz às minhas vibrações internas, pensamentos, crenças, enfim, tudo que me eleva também me edifica, vibrações elevadas, eu também vou me elevar. O ideal é que conectemos os dois. O ideal é que formemos um ambiente aqui fora altamente elevado energeticamente e interiormente. E aí a gente cria uma sincronia, uma sinergia. E esse é o ambiente ideal para a evolução de um ser humano. Mas vamos lá, vou falar de retenção seminal hoje, tá? Vou ensinar vocês alguns conceitos aqui para conseguir praticar retenção seminal de uma vez por todas. Acho que esse vídeo não vai ficar muito longo, porque eu vou ser bem direto. Vocês precisam entender a primeira coisa, que a energia sexual do homem, ela é uma energia de cocriação, tá? Eu sei que muitos de vocês não entendem esse termo cocriação. O que é cocriar? Cocriar é criar a partir de algo já criado. O ser humano não pode criar nada, tá? O ser humano só pode cocriar. Cocriar a partir da criação divina, da criação de Deus, dessa criação aqui. Acredite você em Deus ou não, mas se a realidade não existisse, nós nem existiríamos. Portanto, não poderíamos criar nada. Não podemos criar nada a partir do nada. Só podemos criar coisas a partir do que já foi criado. Então, isso se chama cocriar. Quando eu vejo uma árvore, tá? E eu vejo nela uma cadeira, uma mesa, eu estou usando o material, a matéria-prima da madeira da árvore para criar algo que estava na minha cabeça. Quando eu vejo um molde de mármore e eu pego a talhadeira e o martelo e vou esculpindo ele até se tornar uma obra de Michelangelo, né? Quem dera. Eu estou cocriando, estou pegando a matéria bruta da natureza e criando algo a partir dela, só que com influência da minha mente. Entende? Com a influência do meu espírito também, vem de dentro. A cocriação vem do espírito, vem do plano mental, vem do plano interior, tá? E aí você molda a natureza ao seu redor para criá-la à sua forma, da forma que você deseja, a imagem que você deseja dar, entende? A semelhança mental que você deseja dar. E é assim que funciona e tudo ao nosso redor. Todo o processo de cocriação começa primeiro aqui, começa primeiro no interior e depois ele emana para fora e aí dá forma ao mundo, tá? Então, um jardim, a diferença de um jardim para um matagal é que a mente humana ordenou o que antes parecia caos da natureza. A natureza, se a gente deixar as flores e o mato e as árvores crescerem de forma natural, né? Natural delas, elas não têm a capacidade simétrica que o ser humano tem de dar beleza ao negócio. O ser humano vai lá e planta as plantas tudo bonitinhas, poda elas, coloca a árvore no lugar, cada planta em qual lugar, enfim, ele faz de forma magnífica e você olha para aquilo, você vê uma obra de arte. Aquilo saiu da cabeça de um ser humano, mas ele moldou a natureza. E por que eu estou falando tanto disso? Porque a energia sexual, principalmente a energia do homem de criação, tá? O homem tem a energia
da criação. É a partir do homem que a vida vem. E a mulher, o feminino, ela tem a energia da fecundação. Ela fecunda a vida, ela dá o ambiente necessário para a vida florescer. Ou seja, ela cultiva a vida. E o homem é a potência. O homem é o que dá. É por isso que nós, homens, temos essa potência. A mulher pode até praticar a retenção sexual, né? No caso, não a retenção seminal, mas a retenção sexual, se abster do sexo, e ela vai sim ter uma série de benefícios quanto a isso. Mas serão benefícios diferentes em muitos dos casos dos homens. Elas vão desfrutar de concentração, de plenitude, elas vão desfrutar de uma série de coisas de criatividade, assim como nós. Mas o homem terá um poder de criar a partir da retenção seminal muito maior, tá? Porque ele está pegando essa energia criadora, essa energia de cocriação, e ele está retendo essa energia. Mas olha só, não é só reter a energia, é transmutar a energia, redirecionar. Só reter a energia não funciona, tá? Na verdade, você precisa estar sempre num fluxo constante de canalização. Você precisa estar sempre... Essa fonte energética, ela vem da fonte de vida, tá? Ou seja, a fonte da energia criadora do homem, ela, enquanto você viver, enquanto você tiver energia vital, está sendo produzido fonte de energia criadora. E ponto, essa energia ela é inesgotável enquanto você está vivo. A diferença é que 99,9% dos homens, eles estão pegando essa energia e desperdiçando com os prazeres momentâneos e imediatos que o mundo oferece. Essa é a parada, esse é o negócio. Esse é o que acontece. Então, eles estão sendo drenados, estão sendo sugados por parasitas, vampiros energéticos o tempo todo, né? Que são as fontes de gratificação momentânea e imediata, estão presos nisso. Sexo, drogas e rock and roll, né? Digamos assim, pornografia, luxúria, tudo isso. E essa energia que poderia estar sendo direcionada para criar coisas incríveis, né? Está sendo apenas desperdiçada, jogada no ralo, e não está sendo usada para nada significativamente impactante para a humanidade. Ainda que você faça algo impactante apenas na sua vida, crie algo para a sua própria vida, você está sim impactando positivamente a sociedade de forma involuntária. Uma coisa interessante é, quando você melhora a si mesmo, você melhora a sociedade. Existe aquela frase do Charlie Brown que muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Isso é real. Então, se eu começo a me tornar um homem mais esclarecido, se eu começo a me tornar um homem mais inteligente, investir no meu intelecto, se eu começo a me tornar um homem mais sábio, se eu começo a me tornar um homem mais culto, enfim, isso, em algum momento, eu terei contato com outras pessoas. E esses meus atributos serão passados para essas pessoas, involuntariamente. Ou seja, a minha educação, a forma com que eu falo, a energia que eu emano para esses indivíduos. Então, automaticamente, eu já vou estar impactando a sociedade só por me melhorar. Se eu me melhoro, quando eu tiver um contato com outras pessoas, eu estou melhorando o mundo. Por exemplo, se eu me melhoro ao ponto de ganhar uma concepção de vida, no sentido de respeitar mais as pessoas, a natureza e tudo mais, o mundo ganhou. Porque a partir de hoje eu sou um cara que respeito mais as pessoas, respeito mais a natureza, respeito mais os animais, respeito mais o mundo ao meu redor. Ganho um grau de consciência maior e o mundo ganhou com isso. Ainda que eu não esteja fazendo nada diretamente para o mundo. Indiretamente eu estou fazendo. Então a evolução do homem sempre é evolução para o mundo. Tá? Mas voltando aqui para a energia de cocriação, que vem da energia de... da energia sexual do homem, da energia de criação do homem, né? O homem, essa energia sexual, ela é responsável por criar vida. Olha só. Ela é a fonte da vida, ela é a fonte da reprodução. Ou seja, se eu pego essa energia, retenho ela e canalizo para outras coisas, eu ganho uma potência. É por isso que o princípio da retenção seminal é um princípio alquímico. É o princípio da transformação. Transmutação. Transformar, canalizar uma energia para uma outra atividade, ao invés de apenas permitir que essa energia seja direcionada para algo que não edifique e não agregue valor
ganhar consciência sobre essa energia. Isso é o mais importante, tá? A maioria das pessoas não tem consciência sobre a energia sexual. E hoje, se você for falar sobre isso com a maioria dos homens e das pessoas, eles vão te ridicularizar. Porque eles estão tão presos, né? Isso é condicionado, tá? Os antigos já sabiam dessa energia. Muitas culturas antigas. Os egípcios, por exemplo, os iniciados, né, lá, antes de entrarem nos templos, eles precisavam ficar um grande tempo em retidão, principalmente de celibato, tá? Isso em todas as culturas, cristãs, no hinduísmo, no hinduísmo, no taoísmo, por exemplo, né? Eles sabiam da energia de criação, tá? E que essa energia, ela pode ser direcionada principalmente para o intelecto e para o espírito, para criar vida espiritual, para criar ascensão espiritual, principalmente, e para criar também ascensão intelectual, para você expandir a sua consciência, os seus pensamentos, né? E com isso, cocriar no mundo. Seja criar em todos os níveis, cara. Criar em todos os níveis. Seja criar ideias. Ideia é criação. Quando você cria uma ideia, você tem criatividade e criou uma ideia. Isso é cocriação. E criar também uma tecnologia que não existe também é cocriação. São vários níveis de cocriação, entende? Então eles perceberam que se eles retessem essa energia e transmutassem essa energia para isso especificamente, para cocriar, eles teriam um buff, como é que eu poderia dizer? Eles teriam uma exponencialização, tá? Dos atributos responsáveis por cocriar, que é concentração, que é clareza, que é criatividade, que é principalmente foco, tá? É a capacidade de focar intensamente em coisas que você quer focar por horas, aproveitar mais o seu dia, o rendimento, a produtividade. Eles já tinham percebido que tudo isso aumenta, tá? Então, para você criar alguma coisa, estou criando agora uma nova tecnologia. Eu preciso de tudo isso. Eu preciso de foco, eu preciso de concentração, eu preciso de criatividade, eu preciso de tudo isso. E eles percebiam que as distrações do mundo, como o sexo banal, a luxúria principalmente, tá? Naquela época não existia pornografia, mas existia a busca incessante, e sempre existiu, por prazer sexual, correto? Eles percebiam que essa busca incessante por prazer sexual, ela drenava quase que completamente toda essa energia, essa criatividade, essa vontade do homem de transcender, de criar, de cocriar, de pegar a natureza a partir das coisas da natureza e criar coisas novas, tá? Inventar coisas. E esse é o princípio básico da transmutação da energia sexual da retenção seminal. Muitos relatam aí poluição noturna e tudo mais, estresse. Vamos lá, esse vídeo aqui é bem básico, não vou me aprofundar muito porque eu vou trazer muitas aulas sobre isso, mas vamos lá. Quando você está tendo excesso de poluição noturna, né, ejaculando durante a noite, significa que você não está transmutando a energia o suficiente. Quando você está muito estressado, agressivo, também significa que você não está transmutando essa energia o suficiente. O que acontece com o acúmulo dessa energia, e se ela não é direcionada, redirecionada, de forma efetiva, de verdade, para uma atividade, você só vai ter um acúmulo, tá? E todo acúmulo vai gerar desordem. Esse acúmulo pode gerar até compulsão, tá? Geralmente aquele cara que passa um tempo em retenção seminal, mas não usa essa energia para nada significativo, não dá luz a ela em uma área da vida, geralmente ele volta muito pior a consumir pornografia ou praticar luxúria, de qualquer forma que seja, compulsivamente, entendeu? Então você precisa direcionar essa energia, essa é a fonte do negócio, esse é o segredo do negócio. E para isso você precisa de propósito, tá? O propósito ele tá sempre ligado. Então você precisa ou de um propósito físico, propósito físico, eu quero desenvolver um projeto, uma empresa, um negócio, passar num concurso para ganhar mais grana, esse é o meu intuito nesse momento, um projeto físico. Você pode direcionar para um projeto do teu corpo atlético, se tornar um melhor atleta, ser um medalhista, ou melhorar o teu físico, enfim, a tua performance física, a tua saúde. Esse é um foco físico. Pode ser um foco intelectual, ficar mais inteligente, enfim. Pode ser um foco emocional, mergulhar em introspecção para ganhar
autocontrole, inteligência emocional, meditação. Pode ser um foco espiritual. Buscar a divindade, buscar mais a Deus, se conectar, oração, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. Vai depender de você, mas precisa ser canalizado para algum lugar. E para qualquer área da sua vida que seja canalizada, vai gerar imensos resultados. Muito maiores do que quando você não estava praticando e anos-luz maior do que as pessoas que não praticam e nunca praticaram. Então, esse é o conceito básico da retenção seminal, tá? Se você é casado também, você precisa conversar. Eu recebo muitas perguntas sobre isso. Você precisa conversar com a sua esposa. Se a sua esposa não aceita, é porque ela não te ama, porque é pro seu progresso. Explica pra ela o porquê que você tá fazendo isso. Porque você vai passar. É claro que quem é casado não vai passar tantos períodos de retenção seminal. Você pode fazer um mês, você pode fazer 20 dias, 21 dias. Mas explica pra ela. E tenta fazer com que ela também entre nesse, né? Fazer um celibato ali voluntário. Eu vou entrar nessa questão agora para finalizar do celibato voluntário, tá? No celibato voluntário ali temporário, né? Para vocês dois evoluírem, dar um foco em alguma coisa, explica para ela os princípios da transmutação da energia sexual, que funciona para ela também, para vocês darem um foco em alguma área da vida de vocês. Vocês vão ver que vocês vão evoluir juntos. Se ela te ama, ela vai entender isso, tá? E outra coisa, se ela for procurar outro cara, porque ela não consegue ficar 20 dias sem sexo, é porque ela nunca te amou, essa mulher não te merece e você não preciso nem falar, né? Mas vamos lá. Outra coisa, o celibato ele precisa ser voluntário. Muitas pessoas também comentam nos meus vídeos. Eu tô a vida toda, eu tô há 17 anos sem fazer sexo. Tô há 20 anos, não sei o que, sem fazer sexo. Então eu deveria estar colhendo os benefícios do celibato, enfim. Não, cara. Não, porque o celibato ele precisa ser voluntário, tá? O celibato ele só funciona quando ele é voluntário. Quando você tem a chance, você sabe que você tem a chance de ir lá, correr atrás e conseguir sexo, ou ir atrás de pornografia, conseguir ejacular, conseguir ter orgasmos, e você não faz, com um princípio de acumular essa energia e redirecionar ela para um propósito maior. Então é assim que funciona, tá? É a mesma coisa do jejum de alimentos. Se você estiver passando fome involuntariamente, não tem comida na sua casa, você não vai ter os benefícios do jejum, tá? Porque você não está fazendo o jejum voluntariamente. Uma coisa, a tua despensa tá cheia e você fala, não, vou fazer um voto de jejum aqui, vou ficar 48 horas de jejum para um propósito espiritual, para uma elevação espiritual. Vou passar essas 48 horas orando e meditando, buscando uma ascensão espiritual. Mas a minha geladeira ali tá cheia de comida, minha despensa tá cheia de comida, ou seja, é voluntário, você escolheu. Existe uma diferença muito grande. Agora, estou em jejum porque não tem nada para comer. Não, é involuntário. Se tivesse, você comeria, provavelmente. Então, é a mesma coisa da retenção seminal, tá? A retenção seminal funciona quando você tem a chance de buscar pornografia, quando você tem a chance de buscar sexo, quando você tem a chance de canalizar essa energia sexual de várias formas e você não faz porque você está buscando transmutar essa energia para direcionar para a evolução em alguma área da sua vida. Então é assim que se faz. Esses são conceitos básicos da retenção seminal, tá? São conceitos básicos. É uma energia que pode ser usada e canalizada para qualquer área da sua vida e aonde você dá foco vai prosperar muito mais rápido, tá? É como se fosse um adubo muito poderoso. E os benefícios principais são clareza, concentração, foco, criatividade, introspecção, autoconhecimento, capacidade de análise do mundo, um excesso de percepção das coisas ao seu redor e do seu interno também, das suas emoções, uma antecipação do surgimento das emoções. Você vai perceber como as emoções estão surgindo, da onde os pensamentos estão vindo, as crenças, a sua mente vai ficar muito mais clara, límpida, entende? E você vai ter muito mais controle, domínio e administração. Você vai administrar muito melhor os seus pensamentos, tá? O seu fluxo de pensamentos. Você vai conseguir observá-los com muito mais clareza. Isso é incrível, tá? Eu vou fazer uma sequência, uma série de vídeos aqui, aprofundando muito mais agora em retenção seminal, para ajudar a galera que já está praticando, que já está há um tempo e que quer elevar para outro nível, e quer alcançar uma percepção de realidade mais sutis. Acredite você ou não, tá? Acredite você ou não. Mas para quem acredita em realidades mais sutis, em um mundo metafísico, uma realidade extradimensional, além dessa, que a gente só pode se conectar quando a gente se torna sensível e sensitivo a isso,
vem comigo que nos próximos vídeos eu vou falar muito sobre isso. Valeu? Esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser abandonar a pornografia de uma vez por todas e principalmente aprender a praticar a retenção seminal, a transmutação de energia, eu tenho um e-book de 130 páginas, tá aqui na descrição desse vídeo, que vai te ensinar exatamente como fazer isso. São 2 módulos, tá? Siga os módulos certinho, aplique o que tá ali, que ali tem muito mais conhecimento do que eu passei aqui, tá? Pratique os exercícios, faça anotações, enfim. Estude a retenção seminal a fundo e aplique na sua vida, porque ela vai te trazer abundâncias e inúmeros benefícios em qualquer área que ela for aplicada. Valeu? Então fica aí, e-book na descrição. E para quem quer aprender a praticar retenção seminal mais a fundo ainda, quer fazer esse investimento, acredita no meu trabalho, vê seriedade no que eu faço, tá? Vê credibilidade na minha mensagem, me acompanha. Fica aqui o contato da minha mentoria. Eu dou o melhor, tá? Sempre pra vocês, tanto no conteúdo gratuito quanto na mentoria. Eu amo o que eu faço e eu quero ajudar cada vez mais pessoas, não só homens, mulheres também, tá? Que estão aparecendo muito, a conseguir canalizar essa energia sexual com muito mais profundidade e eficiência para libertar essas pessoas, principalmente das influências externas do sistema, da Matrix, e fazer com que elas evoluam em qualquer área da vida delas, que elas queiram evoluir e realizar os seus objetivos, os seus sonhos, e dar luz, florescimento, a capacidade de cocriação que todos nós, todos vocês aí têm, mas na maioria está adormecida. Vós sois deuses, vós podem criar o que vocês quiserem nesse mundo. Vocês só precisam se apropriar desse poder, dessa força e dessa energia. Tamo junto, fiquem com Deus, meu contato de mentoria fica aí. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.